Doesn't mean they were always wrong. Want my veins out. I feel down. Red lights, stop signs. Olivia Rodrigo! This is my biggest dream come true. Thank you so much. Entre 17 e 18 anos de idade, a Olivia Rodrigo conquistou diversos fãs ao redor do mundo com o seu primeiro single chamado Driver's License. Teve aí o seu álbum de estreia que foi surrado de elogios pela crítica, rapidamente foi parar no topo das paradas musicais. Sem falar no segundo álbum dela, né? Guts não ficou pra trás, né, minha gente? Inclusive provando pra muita gente que não foi sorte de principiante, que a gatinha tem talento mesmo e chegou pra ficar. E eu acho que toda essa patota que passou aí da adolescência, né, a minha bolha, a minha galerinha 30+, que ouviu o primeiro álbum da Olivia Rodrigo e curtiu, certamente teve aí uma pitada nostálgica, né? Voltou um pouquinho no tempo e provavelmente se lembrou aí de músicas que irritavam na nossa época, como é o caso de músicas da Avril Lavigne ou até mesmo do Paramore. Fonte, inclusive, que Dona Olivia bebeu bastante. Mas, ao final de contas, como que Olivia Rodrigo ficou famosa? Obviamente, a Olivia não virou um fenômeno do dia pra noite. Teve muito trabalho, teve muito bafafá, né? Tiveram várias fases aí na carreira, na vida da Olivia, até ela conseguir o seu grande estrelato. Eu me chamo Nath Petit e nesse canal eu converso com você sobre histórias e curiosidades do universo da música, e depois de muitos pedidos aqui no canal, chegou a vez de contar a história de Olivia Rodrigo antes da fama e também a gente passar aí pela trajetória dela, né? Lembrar aí como ela começou a carreira dela, relembrar marcos bem importantes nessa carreira dela, todas as polêmicas envolvendo até plágio, né, gente? Até as músicas mais icônicas da Olivia Rodrigo e como a bonitinha está agora. Mas antes da gente iniciar a história toda completinha aí da Olivia Rodrigo, eu faço aqui calorosamente convite para você se inscrever no canal, deixar o seu like para apoiar o meu trabalho e também vou deixar aqui o meu arrobinha caso você queira me seguir ou me mencionar enquanto assiste esse vídeo. E fica também aqui o meu convite para você apoiar o canal, seja membro, assim faz com que esse canal continue ativo. Bora pro vídeo. Dona Olivia nasceu no dia 20 de fevereiro de 2003 na Califórnia. A nossa pisciana é filha única, gente. A mãe dela, a Sofia, é professora e o pai dela, o Chris, é terapeuta familiar. Já pegando esse gancho, tem uma entrevista, gente, que eu assisti da Olivia, muito engraçada, onde ela comenta sobre a diferença, né, de personalidade entre o pai e a mãe dela. Ela disse que tanto o pai quanto a mãe dela, obviamente, são bem orgulhosos em relação à vida dela, profissional, a carreira, tudo que ela conquistou, né? Mas enquanto o pai dela gosta de se gabar, digamos assim, né, sobre a trajetória da filha, o que ela tá fazendo, a mãe dela é mais tímida, mais contida, digamos assim. Ela falou sobre um episódio em que a mãe dela foi fazer o cabelo e daí, enquanto ela tava fazendo o cabelo, a pessoa perguntou pra ela, né, o profissional perguntou pra ela, enfim, sobre a filha dela e tal. E ela falou que sim, a filha dela tava trabalhando, tava em Los Angeles, porque na época a Olivia de fato estava em Los Angeles, mas ela estava lá pro Grammy, tudo bom, um eventinho, né? Não é que nem na padaria, né, amor? É um evento bem importante. Daí a mãe dela falou, tipo, ela tá em Los Angeles trabalhando. E daí perguntaram pra ela no que, né, que ela tava trabalhando, enfim. E daí ela falou com entretenimento e tal. Daí ficou uma pausa, assim, meio dramática, né? Tipo, então tá bom, né? No fim, acabaram achando que a filha se tratava, no caso, de uma stripper. E a Olivia até hoje dá risada dessa história e tudo mais. E tem um detalhe que não é todo mundo que sabe. A Olivia tem origem filipina por parte de pai e alemã e irlandesa por parte de mãe. Ela sempre fala com bastante orgulho, né, sobre as suas raízes. E ela disse que até hoje a família dela continua seguindo as tradições filipinas. Desde novinha, mas bem pequitita mesmo, a Olivia já era apaixonada por música. Com 6 anos de idade, a Olivia já estava fazendo aulas de canto, aulas de atuação, sempre muito motivada e apoiada pelos pais. Ela sempre foi aquela criança que amava o palco, amava se apresentar, fazia apresentações na escola, participava de concursos de talentos na cidade. Enfim, onde tinha um espacinho, a bichinha já estava lá cantando. Não demorou muito tempo para chegar aí, né, às aulas de piano. E
uma coisa bem interessante, né, bem curiosa de trazer aqui, é que hoje a gente vê a Olivia maravilhosa tocando piano nas suas apresentações, nos shows, enfim, né? Mas no começo não era bem assim. Ela não se dava muito bem com o piano, não rolava um match, se é que tu me entendes. Mas o que é normal, né? Quando a gente tá aprendendo alguma coisa, é natural que no começo não seja 100% e às vezes a gente até pega um bode do negócio. Mas a Olivia chegava a chorar quando tinha aulas de piano. Porém, os pais da Olivia insistiram para ela continuar as aulas de piano e, por fim, foi adiante com as aulas. O que foi bom no fim das contas, né? A Olivia já disse que ela é muito grata pelos pais terem incentivado e terem forçado ela a ir nas aulas de piano, porque foi muito importante para ela, até por conta das composições e também porque hoje é uma das coisas que ela mais ama fazer. E a Olivia cresceu ouvindo música boa, minha gente, músicas de qualidade, tu entende? Porque tanto o pai quanto a mãe tinham um bom gosto, eles gostavam aí de um rock alternativo. Os pais gostavam bastante de comprar vinil e a Olivia acabou pegando esse gosto no futuro. Tanto que ela se recorda dos primeiros discos de vinil que ela teve, que foi o Red, da Taylor Swift, e Pure Heroine, da Lorde. Lembra que eu falei que ela vivia participando de concursos ali na cidade, coisa e tal? Pois bem, com 8 anos de idade, a Olivia ganhou um concurso chamado Boys and Girls Club Idol. Ela participou 2 vezes, mas já na primeira vez foi quando a bonitinha ganhou mesmo e levou um chequezão pra casa. Mas aos 12 anos de idade, a Olivia conseguiu seu primeiro papel para aparecer na telinha, para aparecer na televisão. Foi num comercial da Old Navy. Porém, logo depois, com 13 anos de idade, a Olivia conseguiu seu trabalho mais importante até então. Ela foi escalada para estrelar um filme da franquia American Girl, chamado Grace Stars Up Success, onde a bonita já chegando como protagonista do filme. Foi a partir dessa idade, na verdade ali entre 13 e 14 anos de idade, que a Olivia começou a escrever, a compor as suas músicas. Assim, vale até trazer aqui que a Olivia começou a escrever mesmo aí algumas músicas, digamos assim, quando ela era ainda mais nova, mas ela fazia de uma forma meio aleatória, uns rabiscos lá escrito no diário dela, no caderninho, enfim, mas foi com essa idade aí aproximada, né, que ela realmente começou a escrever com intenção, de uma forma mais consciente, né. Tem até uma entrevista que a Olivia falou que nessa época aí que ela escrevia as músicas, né, ela já falava sobre sofrência, sobre um coração partido, sendo que no fim ela nem tinha namorado ainda, né, gente, nem tinha dado umas bitoca real na boca, né, mas enfim, a Olivia já tava aí, né, com essa essência. E algumas pessoas podem até imaginar algo do tipo, bom, a Olivia ela participava, né, de competições, cantava desde criança, fazia essas aulas, talvez ela, né, quisesse já desde cedo seguir nesse ramo do entretenimento, ser atriz, ou ser cantora, ou algo do tipo, mas não. Engana-se você se pensou por esse lado, tá? Quando a Olivia era mais nova, gente, ela sonhava mesmo era em ser médica. Ela passava horas assistindo episódios do Grey's Anatomy. Aliás, se você nunca assistiu, super indico, uma série maravilhosa pra você se cagar chorando, né? Mas eu gosto bastante. E também passava o tempo jogando joguinhos de cirurgia na internet. Não faço a menor ideia que jogo é esse que ela jogava. Inclusive, se você souber, deixa aí nos comentários, porque muito me apeteceu essa ideia. Enfim, quando mais nova, a Olivia era completamente fascinada pela anatomia humana, pelo corpo humano, e achava que ia acabar virando médica. Mas quando ela chegou no ensino médio, ela descobriu que ela odiava a ciência, odiava a biologia e acabou indo por água abaixo esse plano que ela havia imaginado na cabeça dela. Durante uma entrevista da Olivia para Vogue, perguntaram para ela como que foi a infância dela, né? E ela disse o seguinte: no ensino fundamental, estudei em casa e comecei a trabalhar em sets de filmagem, o que contribuiu para a singularidade da minha criação. Passei a maior parte dela cercada por homens de 45 anos em um set de filmagem, e não com crianças da minha idade em uma escola, mas tenho a sorte de ter amigos e familiares incríveis que me mantiveram com os pés no chão. Foi em 2016 que a vida da Olivia deu uma virada de vez. Porque foi quando ela entrou pra patota da Disney, né? Ou melhor dizendo, quando ela entrou pro elenco de Bizarvark, que era uma série que rolava no Disney Channel. Ela ficou por 3 temporadas na série interpretando a Paige. E foi a partir daí que a dona Olivia começou a ganhar mais reconhecimento em relação ao seu trabalho e também começou a ganhar mais fãs, né? Tanto do público adolescente quanto infantil. Foi durante as gravações dessa série que a Olivia teve o seu primeiro namoradinho, o ator chamado Ethan Walker. Ao que tudo indica, começou ali em 2018, mas eles terminaram o relacionamento em 2019. Por falar em 2019, esse ano foi um ano importantíssimo para a carreira da nossa pequena Olivia,
que já não era bem mais uma criança, né? Já estava crescendo. Isso porque ela conseguiu o papel principal na série High School Musical, The Series, que, caso você nunca tenha assistido, tá disponível no catálogo do Disney+. Ela vivia a personagem Nini e foi nessa série que a Olivia começou a mostrar que, além de atriz, ela também é uma excelente compositora. A galera deu carta branca para ela escrever e foi aí que ela compôs All I Want. Que acabou viralizando, entrou nas paradas musicais e também chamou bastante a atenção da indústria. Além disso, ela também ajudou a compor a música Just for a Moment. Essa música ela escreveu junto com um carinha chamado Joshua Bassett. Sim, um nome muito conhecidinho dentro de um triângulo amoroso. Porque é aqui que entra o pacotão da polêmica, que rendeu vários comentários, teorias, especulações na internet, rolou hater pra tudo que é lado. Enfim, não quero me aprofundar tanto nesse tópico da fofoca, mas vou aqui passar um resumão só para não passar batido. O que se sabe é que o Joshua e a Olivia tinham aí uma diferença de idade, né? A Olivia era menor de idade e o Joshua já tinha os seus 19 aninhos. Ao que tudo indica, rolava ali, né, um clima entre os dois, porém, eles não podiam, assim, namorar porque não ficava bacana, né? Não ficava legal perante aí o público. Então, o que as pessoas especulavam é que eles namoravam escondido. Mas nada oficial até então. Até que o Joshua lança uma música chamada Anyone Else, onde ele fala que ele vai esperar o tanto que for necessário para ele conseguir, né, a pessoa que ele ama. E as pessoas começaram a acreditar que essa pessoinha aí que ele estava cantando na música era Olivia. E ficou por isso, o povo ficou delirando na internet, com várias teorias, caçando, fuxicando para ver se batia o teco com o Tico, e ficou por isso mesmo. Mas o bafafá continua quando a Olivia lança uma música em janeiro de 2021, que você obviamente sabe qual é. Driver's License. Essa música fez história, gente. Em menos de uma semana, ela quebrou os recordes de streaming no Spotify. Além disso, foi direto ao topo, né? Ela ganhou a posição número 1 na Billboard Hot 100 e virou um fenômeno no TikTok, nas redes sociais, na playlist da galera. Enfim, você dava um peido e começava a tocar essa música. E uma curiosidade bem legal em relação ao clipe, o Mercedes branco que a Olivia dirige ali no clipe foi escolhido justamente para dar aquele ar de romance, de desilusão nos subúrbios, enfim, era o sentimento, né, que a Olivia queria passar, e esse carro era uma vontade própria da gata. Outra coisa é que aquela casa que aparece no clipe, onde ela tá dentro ali fazendo algumas cenas, né, eles conseguiram de última hora, gente. Foi assim, de supetão. De acordo com a Olivia, o diretor estava dirigindo ali pelo bairro, daí ele olhou a casa e pensou, poxa, essa casa aqui é legal, bonita, bacana, vamos ver se a gente consegue gravar aqui. Ele bateu lá na casa, como quem não quer nada, pediu ali, né, se podia gravar, e os donos simplesmente deixaram. Mais sorte do que isso, não sei o que é. Já as outras cenas de direção e tal já foram feitas dentro de um estúdio. Como bem sabemos, né, a letra fala sobre um coração partido, de ver uma pessoa que tá seguindo em frente, e ela não. E muita gente começou a especular que essa música era pro ex, né? Aparentemente, de Olivia Rodrigo. O Joshua, né? O Joshua Bassett. Tem um trecho nessa música onde fala que esse cara está com uma garota loira, que é mais velha do que ela. E daí o povo começou a especular, né? Quem é essa guria loira? Quem é? O que quer? Que dele. Até que a união de alguns fatos levaram a crer que seria Sabrina Carpenter. E não para por aí, né? A Sabrina lançou uma música chamada Skin e começaram a acreditar que essa música seria, na verdade, uma indireta ou uma resposta para a música Driver's License da Olivia Rodrigo. Apesar de nunca ninguém confirmar na dica de Cachubirubs. E como se já não bastasse, o Joshua também lançou uma música nesse período, né, que se chamava Lie, Lie, Lie. Onde ele fala na música sobre uma garota que é totalmente egoísta, que ela tá se fazendo ali de vítima e colocando a culpa toda pra ele. E daí a união de todos esses fatores fez as pessoas unirem todos os pontos e acreditarem de fato nessas teorias. Por outro lado, há quem acredite que tudo isso se trata de um grande, de um belo marketing para todos os interessados. Mas me conta aí qual é a tua opinião em relação a isso. É verdade? Não é? É marketing? Não é? E aí? Mas vamos sair da fofoca e vamos voltar aqui para a carreira da Olivia Rodrigo. Depois do sucesso estrondoroso de Driver's License, chegou em maio de 2021 o álbum Sour.
o primeiro álbum de estúdio da Olivia Rodrigo. Até então, um dos álbuns mais aguardados do ano, né? Diga-se de passagem. O álbum foi um sucesso de crítica, um sucesso de público, onde temos aí o segundo single, que também foi um grande sucesso e que inclusive é uma das músicas favoritas dos fãs da Olivia Rodrigo. Déjà Vu. Também temos Traitor. Happier. E uma música que particularmente eu gosto bastante, que é Jealousy, Jealousy. Foi um álbum assim que traduziu super bem os sentimentos, né, de uma grande parte aí da geração que acompanha a Olivia Rodrigo. Sentimentos que nos acompanham durante a adolescência, né? Eu imagino que indiferentes de geração. Insegurança, decepções, crises de identidade, tudo isso embalado por letras bem sinceras, né? Vividas aí pela Olivia, fazendo assim uma forte conexão com seu público. E vale trazer aqui também que Sour foi o quarto maior lançamento de álbum feminino na história do Spotify, com mais de 64 milhões de streams. E uma curiosidade que eu acho bem interessante de trazer aqui também pra você é que Sour em português significa azedo. E ela falou que escolheu esse nome porque representava muito bem o momento que ela estava vivendo quando ela estava escrevendo as músicas para o álbum, que era ali quando ela tinha seus 17 anos de idade. Que é de fato uma fasezinha bem nojenta, né, gente? É uma fase azeda que a gente tá assim numa confusão de sentimento, numa confusão de emoção. Claro, de uma forma meio generalizada, né? Porque é aquele período que a gente tá meio azedo, tá meio assim rançoso da vida, nada agrada, tudo tá chato. Se você tem 17 anos, tá aí nessa fase e é diferente disso, meus parabéns, tá, meu anjo? Você é um ser diferenciado, tá fora aí da curva. Além da sofrência, né, que a gente encontra com bastante gosto, com bastante apelo nesse álbum, a gente também encontra bastante ironia. Tanto que na música Brutal, a Olivia Rodrigo ela meio que tira uma onda com essa coisa de sonho adolescente, né? So sick of 17, where's my fucking teenage dream? Temos aqui, né, a parte da música que ela fala: eu estou tão cansada dos meus 17 anos, onde está a porra do meu sonho de adolescente? Se alguém me disser mais uma vez, aproveite sua juventude, eu vou chorar. Ah, e vale trazer aqui também que em 2021 a gente teve o Sour Prom, que foi um show virtual da Olivia Rodrigo, com um tema aí de baile de formatura, que rolou ao vivo no YouTube em 29 de junho de 2021, durante o ranço da pandemia. Com isso veio aí uma polêmica, minha gente. Courtney Love, sabe dela? Sabe a Courtney Love, que é aí a vocalista da banda Hole? A bonita acusou a Olivia Rodrigo de ter plagiado a capa do álbum Live Through This, porque tinha ali a coisa da coroa, do olho borrado. Enfim, gente, eu honestamente achei de uma viagem sem tamanho. Mas me conta aí se você realmente acha que tem, de fato, uma intenção de plágio por trás. Em resposta, a Olivia levou super na boa, disse que inclusive ficou lisonjeada da Courtney saber que ela existe, saber quem ela é, e ainda completou dizendo que claramente as duas se inspiraram no filme Carrie. Por fim, ficou nisso, preferiram não dar tanta importância pra esse assunto. Outra música desse álbum, que foi um grande sucesso, que chunchou em tudo que é vídeo nas redes sociais, foi Good For You. E mais uma vez a Olivia foi acusada de plágio por conta dessa música. Na verdade, gente, essa música foi acusada de plágio 2 vezes, né? No primeiro momento foi mais por conta dessa estética de garota colegial, adolescente e tal. As pessoas começaram a comparar muito, né, essa questão do figurino de líder de torcida, que aparece em Good For You, com a banda Pom Pom Squad. E a segunda acusação foi, de fato, mais com foco na música de Good For You. Quando a Olivia lançou essa música, surgiram imediatamente várias comparações com a música Misery Business, do Paramore. E o resultado qual foi? Foi que a Hailey e também o Josh acabaram sendo creditados como coautores da música. Mas ficou por isso, tá? Ninguém falou publicamente sobre o assunto, não deu, assim, um grande alvoroço logo na sequência, meio que foi morrendo aí o assunto. Anos depois, durante uma entrevista pro The Guardian, a Olivia falou que ela era super inexperiente nessa época em relação a trâmites legais relacionados à indústria da música, mas que hoje ela se sente mais preparada. Em novembro de 2021, a Olivia Rodrigo foi indicada a 7 prêmios Grammy.
incluindo o de artista revelação, obviamente. Em abril do ano seguinte, ela levou 3 troféus para casa e confirmou de vez o seu lugar como uma das maiores novas estrelas da música. E não demorou muito para ficar claro que esse sucesso da Olivia não foi sorte, né? Na verdade, teve aí de fato uma longa trajetória, além de muito talento. Em junho de 2023, a Olivia lança a música Vampire, que está no seu segundo álbum de estúdio chamado Guns. Bleed me dry like a goddamn vampire. Essa música estreou direto no topo da Billboard Hot 100. E com isso, ela se tornou a primeira artista da história a ter os singles de estreia dos 2 primeiros álbuns em primeiríssimo lugar. Nesse álbum Guts, ela veio mais madura, com um som assim mais puxadinho pro rock alternativo. Um álbum bem gostosinho, né? Um álbum bem gostosinho, convenhamos. Além de Vampire, temos aí outras músicas desse álbum que merecem aqui serem bem enaltecidas, porque também foram um sucesso, né? Como é o caso de Bad Idea, Right? Sing it tonight. Fuck it, it's fine. Yes, I know that he's my ex. Get Him Back Get it back. Wanna make him really jealous. Wanna make him feel bad. e Logical. Esse álbum fala sobre o amadurecimento, sobre essa fase que a gente está saindo da adolescência, entrando na vida adulta, sobre os boletos para pagar, sobre os estresses cotidianos, né? Sobre as responsabilidades que aumentam ainda mais, as dores de cabeça. Isso, só felicidade, gente, só felicidade. O álbum fala sobre as lutas da Olivia com identidade, desilusões românticas e profissionais, sobre a fama inesperada, enfim, aquela crisezinha existencial que a gente tem ali ao longo da vida, principalmente nessa saída da adolescência para a entrada da vida rançosa adulta. Guts, em tradução livre, significa estômago, entranhas, mas também tem outros significados. Uma curiosidade é que a Olivia já tinha o nome Guts em mente desde a época do Sour. Ela gostava da ideia de manter o padrãozinho, sabe, de 4 letras, todas maiúsculas, manter, sabe, esse padrão, essa coisa do toque. Isso aí é toque, minha filha, isso aí é toque. Para ela, essa palavra tem vários significados bem interessantes. Pode falar de coragem, de abrir o coração, de ódio ou até mesmo de intuição. Para Olivia isso também fazia muito sentido, porque era exatamente isso que ela estava vivendo enquanto ela estava escrevendo aí as músicas para esse álbum. Uma relação de sentimento e nome enquanto ela está criando bem parecido com a época ali de construção de Sour. Em novembro de 2023, a nossa bonita lança Can't Catch Me Now. Yeah, you can't catch me now. I'm coming like a storm into your town. Faz parte da trilha sonora do filme Jogos Vorazes, A Balada dos Pássaros e das Serpentes. Em 2024, a Olivia iniciou a sua primeira turnê mundial com o álbum Guts, passando aí por diversos países que inclusive a gente consegue ver com um filme que foi lançado na Netflix, um filme concerto, na verdade, né? Que mostra aí vários detalhes rotineiros da Olivia durante essa turnê. E claro que eu não posso deixar passar batido aqui que tivemos Olivia Rodrigo em solo brasileiro em 2025 no Lollapalooza, inclusive sendo uma das atrações mais aguardadas do festival. Eu confesso pra vocês que eu não fui no festival porque a line, assim, num completo não estava me apetecendo tanto pra tirar um rim pra vender, pra comprar o ingresso. Mas me conta aqui nos comentários se você foi pra esse show, como que foi a sua experiência, se foi bacana, se era tudo que você imaginava, se deixou algo a desejar. Deixa aí nos comentários. E o mais legal de ver nisso tudo, né, durante essa trajetória da Olivia Rodrigo até os dias de hoje, é que ela continua escrevendo as músicas do jeitinho que começou lá atrás, de uma forma íntima, e sempre com aquele toquezinho de vulnerabilidade que conecta ela ainda mais com seus fãs, mostrando que não é perfeita, né, que também sofre, que também tem raiva, que também tem problemas, inclusive tem aí a sua questão, né, com saúde mental, que ela sempre gosta de expor para as pessoas, de deixar isso bem aberto, essa luta dela. É de fato uma artista bem cativante e que com certeza ainda tem muitos frutos para colher. Hoje a fortuninha de Olivia Rodrigo gira em torno de 16 milhões de dólares. Tá bom, né? Dá pra resolver a vida com esse dinheirinho, né? O que dá mais ou menos aí uns 84 milhões de reais. E ao que tudo indica, esse número só vai crescer, né, gente? Porque tem aí um futuro bem promissor pela frente. Mas enfim, esse foi o vídeo que eu resolvi trazer aqui pra vocês, a história da Olivia Rodrigo. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, já sabe, deixa o seu like aí pra me ajudar, pra apoiar aqui o canal. Por falar em apoiar, seja membro do canal, apoie o canal pra ele continuar aqui ativo, pra eu continuar por aqui trazendo histórias e curiosidades do universo da música pra vocês.
E também fica aqui a minha dica para você se inscrever ao canal, pertencer aqui à nossa patotinha. E tá aqui também o meu arrobinha, caso você queira me seguir ou me mencionar enquanto assiste o vídeo. Fica bem à vontade, porque é sempre legal saber quem é que tá aí do outro lado assistindo, tá bom? Mas me conta aqui nos comentários se você é fã da Olivia Rodrigo desde a época da Disney, né? Lá dos primórdios. Ou se você começou a ouvir a gatinha a partir de Driver's License. Ou se de repente foi a partir de uma outra música, tá bom? E é isso, gente. Nos encontramos no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!